Olá, categoria petroleira. Estamos hoje aqui para bater um papo com o nosso assessor jurídico, Dr. Luiz, do escritório Félix Porto. Essa assessoria que vem fazendo um trabalho muito importante para a categoria petroleira, muitas vitórias, mas esse ano estamos iniciando, governo novo, muitas dúvidas, algumas decisões já nesse início de ano, e que pode impactar, né, a vida do trabalhador, e nós recebemos várias perguntas, e por isso que nós convidamos o Dr. Luiz para que ele nos ajude, né, a tirar essas dúvidas e esclarecer alguns pontos para a categoria petroleira capixaba. Então, sejam bem-vindos, e o Dr. Luiz também, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, Dr. Luiz Felipe Marques Porto, que é um dos sócios aí do escritório Félix Porto, que presta assessoria para o Sindipetro Espírito Santo. Então, Felipe, seja bem-vindo aí. Opa, como é que tá? Tudo bem? Um prazer estar aqui nesse canal para tirar dúvida da categoria petroleira. Muito importante, na verdade, a gente ter esse bate-papo, e espero que todos saiam aqui satisfeitos, né, com os esclarecimentos que a gente puder dar sobre essas questões aí que estão mais em voga atualmente. Beleza. Doutor Luiz, assim, eu recebi várias perguntas, né, da categoria, e eu vou fazendo uma sequência, se você puder ir respondendo, então vamos lá. Já tem uma pergunta aqui, que é o seguinte: quais as ações que o Sindipetro ingressou e que já estão em fase de liquidação, execução, não sei qual que é o termo correto, ou seja, que já está pingando grana no bolso dos trabalhadores? Você teria uma lista dessas ações que já tem já está entrando grana para a categoria do ano passado e desse ano? Olha, entrar grana é uma expressão muito difícil e delicada. A gente tem ações civis públicas, coletivas, que transitarem em julgados. Quer dizer que não cabe mais recurso. Mas quando você diz que não cabe mais recurso, quando você começa a fazer uma ação de liquidação, ou até uma execução coletiva, existem recursos que os réus podem interpor nesses procedimentos. Então, quando você fala que transitou em julgado, é muito relativo, porque ainda vai ter outros recursos na fase de execução. Nosso sistema judicial é assim. Agora, ações coletivas que já transitaram em julgado, que têm mais possibilidade de pegar dinheiro, né, seriam as ações de 3 níveis salariais, né, dos aposentados e pensionistas. Seria a ação de hora itinere do TGC, né, que já transitou em julgado também. Mas algumas outras ações coletivas que não transitaram em julgado e já possuem liquidações avançadas, também é possível que haja liberação de dinheiro, apesar desta não ser a regra, tá bom? Assim, a gente tem hoje hora extra feriados da Petrobras, hora extra feriados da Transpetro. Nós temos imposto de renda sobre o auxílio educacional da Transpetro. Nós temos diferenças de horas extras por causa do APT, APTT e gratificação de supervisão, tanto Petrobras quanto da Transpetro. Nós temos escala 21, hora extra das escalas 21 por 21 do pessoal embarcado da Petrobras. As ações das medidas de resiliência do administrativo, que teve redução de 25% do salário, né? O pessoal das medidas de resiliência, o pessoal do turno e sobreaviso, que teve supressão de adicionais. A gente também tem agora as diferenças de 13º e férias por conta do APT, APTT e gratificação de férias, APT e gratificação de supervisão, tanto da Transpetro quanto da Petrobras. Essas execuções são inúmeras, execuções que estão em curso. A gente tem o imposto de renda sobre o HRA também, que as sentenças estão pipocando de procedência, né, e estão sendo mantidas em segunda e terceira instância. Fatalmente vamos começar a ter dinheiro entrando daqui a pouco. Também temos ações de imposto de renda do pessoal do equacionamento da Petros e inclusive da Petrobras, né? Tem gente que paga equacionamento que é ativo.
Então, assim, toda contribuição, todo pagamento de imposto de renda que incida sobre contribuição extraordinária, até o limite de 12%, tem gente recebendo dinheiro já dessas ações, que correu muito rápido na Justiça Federal. Então, temos já, assim, em um ano já tem gente recebendo, porque a União Federal não recorre nesses processos. Tá? São esses assim, exemplos que eu tenho na minha cabeça agora. Né? A gente... tem o ATN da pessoal Petrobras, né? E agora está começando a movimentar o ATN do pessoal da Transpetro. E esperamos que daqui a 2 anos também consigamos receber alguma coisa desse processo. Agora, o ATS da Petrobras, que é algo quase consolidado, porque ainda tem recurso no TST, alguns poucos receberam, outros não receberam e vão aguardar o trânsito julgado, porque são decisões que são de juízes e que são mantidas pelo tribunal, entendeu, Hoffman? Não tem como a gente recorrer ao TST sobre a não liberação de dinheiro. Eu acho que é aí que pega uma outra dúvida, e são muitas ações, até me causou até surpresa, várias ações que já estão, né, em fase de liquidação, mesmo não tendo o trânsito em julgado, e aí vem aquela pergunta, né, que às vezes eu brinco com você, né, doutor, e a minha grana, vai ser quando? Porra, eu sou diretor, eu deveria estar na frente, claro, sacaneando, né, e alguns trabalhadores não entendem, fala, porra, é culpa do jurídico, esse jurídico está devagar demais, ele tem que colocar uma arma na cabeça do juiz para conseguir a liberação da grana. Se você puder explicar por que às vezes um lote sai mais rápido, outro demora mais, é questão da vara, cabeças de juiz, como diz, né, uma terra que ninguém anda, é isso, depende do andamento da vara onde cai, que vários trabalhadores, né, questionam por que um lote sai e outro não. Se você puder explicar como é que funciona isso. Então, o que o jurídico do Sindipetro tem adotado nos últimos 2 anos? A gente tem preferido as liquidações individuais do que a liquidação coletiva. Porque a experiência tem demonstrado que a gente fica muito tempo na ação coletiva juntando documento de toda a categoria. Você não pode dar um start, Hoffman, de cobrança de valor esquecendo 1, 2, 3 pessoas. Não pode esquecer. E isso que faz que uns que já mandaram documentos já estão pronto o CAL, já está pronto o CAL, esperando o fulano mandar documento ou a empresa juntar no processo, ou identificar aquele que trabalhou pelo menos 1 ano aqui no Espírito Santo. E a gente não pode deixar para fora. Então, quando você está em um processo só, que é a ação coletiva, você não consegue cobrar antes de juntar todo mundo. E aí a gente começou a dar o start o quê? Nas liquidações individuais. E você tem aqui no Espírito Santo o quê? Vara em São Mateus, vara em Linhares, 2 varas em Guarapari, 14 varas em Vitória, vara em Colatina, ok? E vara em Cachoeiro do Itapemirim. Cada juiz tem um tipo de procedimento para essas liquidações e um tempo para julgamento e uma forma de julgamento. E aí nós temos diferentes soluções para nossos filiados. O que cabe a gente a fazer? Quando a decisão é prejudicial, recorrer. Quando a decisão demora, corregedoria. Né? Agora, vai liberar para uns porque o juiz é mais peitudo e libera. E aí tem até casos de diferente solução por parte da empresa. Porque a empresa, num processo, ela impugna, não libera, e outro processo, ela não fala nada. Porque depende também de que setor no jurídico que está o processo de liquidação. Pode ser que esteja com o terceirizado, pode ser que esteja com o pessoal da Petrobras, pode ser que esteja do terceirizado lá, que não tem costume de fazer uma certa impugnação. Então, isso vai acontecer. É do jogo. E aí, mas pelo menos nós temos liquidações do ano 2020, 2021, recebendo. Já o pessoal já está botando dinheiro no bolso. E isso é positivo, né? Sim, sim. Não, é importante esclarecer. Eu acho que ficou bem entendido agora o porquê das diferenças do trâmite. E mais importante, Rafa, antes do trânsito julgado da ação coletiva. Porque antigamente a gente ficava esperando o processo 5 anos no TST. É isso que demora. Pode ser que, se o juiz indeferiu a liberação do dinheiro e o tribunal manteve a negativa de liberação, fatalmente esses 5 reclamantes de uma liquidação vão acabar esperando 4, 5 anos também, até o TST julgar a ação coletiva. Não, entendi. Então, por isso, eu acho que ficou bem esclarecido, bem entendido. Eu falo assim que eu fico ansioso quando a Juliana
@FélixPorto, manda um e-mail para mim e fala, opa, pode ser coisa boa. Aí ela pede lá os dados bancários. Não quer dizer que o dinheiro já está na conta de vocês, né, do escritório, para repassar. Ela apenas pediu para adiantar os documentos, que quando juntar tudo, e claro, dependendo do juiz, aí sim é feito o repasse. Então, sim, às vezes acontece muito isso, né? Isso é muito importante. A gente tem até medo, Hoffman, de pedir dado bancário para a categoria, porque aí, a partir da gente pede o dado bancário, as ligações e o WhatsApp é diário. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? O dinheiro não está nem com a gente. A nossa preferência aqui é que o juiz mande o dinheiro direto para a conta do petroleiro. O Sindipetro não pega dinheiro de ninguém. O Sindipetro presta um serviço gratuito. Então, a preferência é que a conta seja, assim, seja direto para a conta do filiado. Quando a gente pede o dado bancário, a gente só vai, daqui a 2, 3 dias, informar em juízo. Quando você peticiona o juízo, até essa petição ser levada para o juiz, para ele fazer um alvará e assinar, pode demorar de 10 a 15 dias. E depois o alvará ainda vai para o banco. O banco entra na fila, o alvará entra na fila do banco para fazer o quê? O TED. E a gente está todo dia recebendo WhatsApp e ligação, como se estivesse com dinheiro do petroleiro. Mas não é. Por isso que a gente tem até medo de pedir dado bancário. Porque começa o alvoroço. Sim, não, meu WhatsApp não para quando a Juliana manda esses e-mails. Mas continuando, tem mais algumas perguntas? Em relação ao FGTS, nós já temos ação coletiva, a categoria, por enquanto, não precisa, né, mandar nenhum documento. Me parece que tem uma decisão para ser tomada aí nos próximos semanas, alguma coisa assim, o julgamento está marcado, né? Está marcado para abril o julgamento, mas não se sabe se alguém vai pedir vista, tá? Então, assim, o relator ele vai fazer o voto dele e, desse tamanho, um processo pode ser que os outros ministros não estejam preparados, ou 1, ou 2, ou 3 não estejam preparados para julgar. E todos eles vão julgar. Então, assim, vai começar o julgamento. A gente não pode dizer que em abril nós vamos ter um veredito, tá? Não, show de bola. E aí a nossa ação já tá ajuizada, né? A nossa ação coletiva está ajuizada. E suspensa, né? Por conta desse julgamento. E isso que interrompe prescrição para todo mundo, que é representado pelo Sindipetro como categoria, e a gente também, caso se module efeitos, por exemplo, vamos lá. Vamos dizer que vamos substituir a TR pelo IPCA ou pelo INPC a partir de certa data, né? Olha, a gente já tem ação ajuizada, tá? A gente não precisa correr para ajuizar. Como tem muita gente, toda vez que sai uma notícia na mídia, todo mundo quer saber de ajuizar. Aí vem um advogado oportunista, pega documento para ajuizar. A Justiça Federal está abarrotada desse tipo de ação, né? Aí, quando julgar, se for o caso, a gente vai começar a liquidar individual também, já de acordo com a nossa ação coletiva, tá bom? E aí a gente vai esperar todo mundo mandar documento, não. Quem chegar, mandar documento, a gente vai começar a fazer cálculo e apurar e cobrar. Não, beleza. Tem uma outra ação que eu falo assim, nós ganhamos aos 45 do segundo tempo, aí quando nós achávamos que estava indo para o pagamento, aí teve uma outra decisão, que é a RMNR, que agora mudou o governo. Pô, será que muda o entendimento? Você acha que tem alguma expectativa do julgamento, que eu acho que, se eu não me engano, está com o Alexandre de Moraes, né? De ser julgada no plenário esse ano? Lembro que teve um pedido de vistas, né? De vista. Como é que está? Você tem alguma expectativa? Você acha que pode ser esse ano o julgamento final da RMNR? Ou sem expectativa? Eu continuo não tendo nenhuma. Não é expectativa. Eu tenho expectativa que seja julgado esse ano, sim, porque não tem motivo para demorar mais esse julgamento. Agora, como prever, isso é que eu não tenho. Não tem como prever se será este ano a pauta do agravo, né, no processo que está discutindo a RMNR, a relatoria do Alexandre de Moraes. E, claro, se vai ser mantida a decisão dele pelo pleno, que a gente não sabe. A gente acaba de perder um ministro que poderia ser favorável, né, que é o Lewandowski.
que como era um ministro que preocupado com os direitos humanos e direitos sociais, poderia sim, né, não autorizar a descaracterização dos adicionais dos petroleiros pela RMNR. Porém, nós perdemos ele. Então, assim, a gente vai ter um novo ministro. Nós temos 2 ministros do governo passado, que Nunes Marques e o André, né? Eu não acho que a gente tem voto favorável desses 2 ministros. Nós já temos contra o Moraes, provavelmente o Fux, né? Contra. Então, eu acho que estamos aí. Já temos 4 contra. O resto Barroso. Também acho que seria contra. Então, a gente tem que fazer 6-5. Então, tem que ter 6 votos favoráveis. Mas essa é a minha suposição de voto contra. Sim. Quer dizer, contra aos petroleiros. Né? E aí, o que a gente tem que fazer? O Sindicato tocando outras ações, outras demandas. Nós vamos fazer o mesmo barulho da RMNR com essas outras ações. Nós temos o PLR 2019, né? Nós temos o GD 2020, nós temos muita coisa na rua. Né? Vamos fazer assim, vamos tentar contrabalancear. Se a gente perder a RMNR, não teremos outras coisas para receber. Uma compensação, né? É isso, não tem jeito. Sim. Teve uma decisão agora do Fachin que está causando dúvida, e claro que, tem advogado já aproveitando e coloca a culpa no sindicato. Foi uma decisão monocrática, só que o título da matéria, ela engana, porque ela fala assim, STF suspende equacionamento da Petros, e não foi bem assim, né? Então tem vários áudios, a gente acusando o sindicato, acusa a FUP. Doutor, você consegue resumir, na verdade, o que foi essa decisão do Fachin e o que isso pode impactar ou não na questão do equacionamento, ações individuais ou coletivas da categoria dos aposentados, né? Então, Hoffman, eu também percebi a quantidade de fake news, né, sobre a decisão do Fachin. Assim, as associações, alguns sindicatos, inclusive, noticiando, né, a suspensão do pagamento do PED com a decisão do Fachin, como se o Fachin tivesse restabelecido a suspensão do pagamento das contribuições. Isso não aconteceu. Eu sei qual é o processo, eu li a decisão e ele simplesmente deu assim, procedência a pedido de 3 ou 4 aposentados que tinham uma decisão liminar do PED 2015. O PED 2015, né, deles, não nosso, o PED 2015 que era, quer dizer, a liminar deles do PED 2015. Então, a decisão do STJ, que cassou a liminar deles, foi cassada. Então, olha só, eles, no processo deles, eles não tinham liminar para não pagar o PED 2015, agora eles continuam tendo a liminar, mas no processo deles, não no nosso ou no dos outros, tá? Então, a liminar deles volta a vigorar, tá? A liminar deles para não pagar o PED 2015. Não a liminar de outros, que foi suspenso pelo STJ. Então, assim, o STJ tinha cassado a liminar deles ilegalmente. E o Fachin reconheceu que foi ilegal, tá? Mas a liminar deles. Isso aconteceu, sabe por quê? Porque a Petros, quando fez o pedido de suspensão de todas as liminares, esqueceu de incluir 4 processos, que são os processos deles, desses 4 aposentados, tá? Então, esses 4 aposentados recorreram, falou, mas ela não incluiu na lista os nossos processos. Como é que ela vai suspender? O presidente do STJ pode suspender sem estar incluso. Aí o presidente, não, eu vou suspender também. E aí o STF foi, não, se não está lá, não pode, né? Mas, ao mesmo tempo, a decisão é muito importante no sentido de que o STF deu recado. A Petros não é entidade de direito público, então ela, não está, ela não defende interesse público, então ela não pode fazer esse tipo de pedido a presidente do tribunal. Então, assim, o STF, pelo ministro Fachin, já deu recado para o STJ, dizendo, olha, se a Petros entrar com um novo pedido de suspensão, vocês não podem nem conhecer, porque ela não é parte legítima para pedir suspensão de liminar como entidade de direito público.
como governo do Estado, como União Federal. Não é. Não poderia fazer isso. Então, está dado o recado. Agora, se isso fosse estendido para nós, por exemplo, seria, assim, para nossos filiados, seria, assim, parar de pagar o parcelamento do PED 2015. Porque nós tínhamos liminar. Sim. Nós tínhamos liminar para não pagar PED 2015. O PED 2015 virou PED 2018. Porém, quem não pagou no período, um pequeno período, né, está pagando parcelamento PED 2015. Se essa decisão fosse extensível a nós, poderíamos discutir isso, entendeu, Hoffman? Mas não é. Mas não é extensível. Não, perfeito. E agora, já falando do PED, né? Doutor, você viu esses dias, foi aprovado, cara, eu falo que é uma coisa criminosa, bicho, não tem como, é um escárnio. Os diretores aprovaram da Petro, bicho, um bônus de 9 milhões, sendo que tem um PED, um novo PED agora, era para ser iniciado agora em abril, mas me parece que estamos conseguindo aí suspender, né, esse PED. E a categoria fica muito aflita, cara, eu recebi trocentas mensagens e, com razão, né, revoltados os aposentados. Nós tentamos de tudo, inclusive a FNP conseguiu até uma liminar suspendendo o pagamento do bônus. Nós temos uma ação coletiva cobrando a responsabilidade da Petrobras, não é isso? Na questão do rombo. Nós temos uma ação coletiva nisso. Então, é uma pergunta. E um aviso para os nossos ouvintes, principalmente aposentados e beneficiários, é que existe um grupo da FUP, inclusive ontem teve até um vídeo, em que nós estamos pedindo a suspensão do PED ou a suspensão dos empréstimos por um período para dar uma aliviada no bolso dos aposentados, até que esse imbróglio seja resolvido, porque o presidente da Petros me parece que pediu demissão, então tem uma troca da diretoria da Petrobras, terá uma troca na diretoria da Petros, então nesse período a gente solicita que tenha uma suspensão para fazer uma nova análise e, de repente, nem ter esse novo PED. Então, só me confirma, doutor, nós temos, acho que, uma ação coletiva nessa questão de tentar tirar os aposentados da questão do equacionamento, não temos, doutor? Só me confirma. Sim, temos. Essa ação ela não foi julgada ainda, porque existe uma discussão sobre competência da Justiça do Trabalho ou Justiça Comum. A Justiça do Trabalho já disse que não vai julgar, que é a competência da Justiça Comum. Mas a gente vai esperar que, no nosso processo, a Justiça do Trabalho diga que não é competente, nós vamos recorrer, tá, até o TST, porque o TST, que é a última instância trabalhista, entende que é competência da Justiça do Trabalho. Aí a gente vai voltar para a primeira instância e vamos discutir e tentar ganhar a ação no mérito. A indenização é para todo mundo. Todo mundo pagou desde março de 2018 e continua pagando até hoje, né? Que a Petrobras arque com todo prejuízo. Tá? Agora, em relação ao novo PED, ele é uma realidade que a gente tem que lidar, né? Em relação às contas da Petros, né? As entidades coletivas, sindicatos, associações, têm que estar perto, analisando sempre, né? E pedindo prestação de contas. E, claro, se for implementado um novo PED, a gente vai fazer uma nova ação, pedindo a responsabilização da Petrobras. Esse é o caminho certo, sem pedir, não precisa pedir autorização para ninguém. Agora, se for o caso de a gente pedir uma liminar para suspender o novo PED, a gente vai conversar sobre isso e vai ver se for a hipótese correta, né, discutido isso com a FUP e com a diretoria do Sindicato, a gente vai fazer também um pedido liminar para suspender esse novo PED de 2021, né? Que pode começar, estava marcado para começar em abril de 2023, que é só para os repactuados, tá? Só repactuados. Não repactuados não tem novo PED. Então, assim, para os repactuados seria uma alíquota de 5,25% sobre o benefício Petros. E para os ativos, né, seria uma contribuição de 4,67% para o salário de contribuição.
É uma pancada. Cara, vamos ter que lutar. A luta continua. Nós vamos fazer de tudo. Todas as ferramentas que nós tivermos à disposição, nós iremos lutar para impedir o novo PED e para defender os direitos dos aposentados e pensionistas. Já estamos chegando na reta final aí desse bate-papo, doutor Luiz. Tem uma outra pergunta, que também é uma decisão nova, né, que o TST decidiu que as horas extras feitas pelos trabalhadores deveriam entrar no cálculo dos benefícios com férias, 13º, aviso prévio. No caso da Petrobras, que nós temos um acordo coletivo, isso impacta de alguma forma? Se impactar, é automático já a correção? Tem retroativo? Como é que ficaria essa decisão do TST? O TST sempre entendeu que isso era efeito duplo, ou bis em idem, mais do mesmo. Né? Então, existia uma súmula sobre isso. O que eles fizeram foi rever essa súmula a partir de 20 de março de 2023. E disseram muito claro que o retroativo não existe. É a partir de agora, a partir de março de 2023, tá? Então, assim, as empresas, Petrobras e outras empresas, que pagam RSR em contra-cheque, esse RSR decorre de hora extra, tá? Então, assim, pagou RSR em contra-cheque, lá, aquela rúbrica RSR, esse RSR, em dezembro, tem que refletir no 13º. Então, assim, a partir de dezembro de 2023, o pessoal Petrobras, Transpetro, vai começar a receber reflexo no 13º. Tem que começar a receber. Assim, se tiver RSR todo mês, né, no contra-cheque, fatalmente terá que receber esse reflexo no 13º. E quando tirar férias, também tem que receber reflexo nas férias e nos 3/3 de férias. No FGTS, também. Quer dizer que esse RSR agora faz parte, né, do FGTS. Eu acho que na Petrobras, sinceramente, sempre houve pagamento de FGTS sobre o RSR. Acho que eles nunca deixaram de fora o RSR do FGTS. Mas um 13º de férias 3/3, eu creio que não tinha. Né? Se não tinha, né, a gente vai passar a ter. Tá? Nas ações que estão em liquidação, é provável que haja uma mudança de entendimento a partir de março também. Mas, por exemplo, hoje nós não temos nenhuma cobrança nenhuma diferença de março de 2023. Né? Não temos. Porque a gente está cobrando coisa antiga, coisa assim, até dezembro de 2022. Né? Ainda não vai refletir imediatamente numa cobrança. Tá? Agora, se a gente for fazer um cálculo daqui a um ano, nós já vamos contemplar esses reflexos. Não é grande coisa, né? Mas é algo. Né? Não, entendi. E é automático, né? A gente não precisa provocar a justiça, vai ser automático, né? A gente vai precisar provocar a justiça se identificado que, a partir de agora, nos 13º e férias, não tiver cômputo do RCR. Perfeito, perfeito. Doutor, eu acho que é isso. Estou olhando aqui, estou com uma cola aqui, com as perguntas que foram enviadas. Eu acredito que foram todas respondidas. Caso eu tenha esquecido alguma pergunta, nós faremos esse novo bate-papo novamente daqui. Acho que é até bacana a gente fazer periodicamente, né? Cada 30 dias, 60 dias, para ir atualizando a categoria. Então, acho que foi um excelente bate-papo, esclarecemos bastante coisa aqui, uma demanda de todos os trabalhadores. Vamos reforçar, né? Temos uma estagiária que está cuidando dessas dúvidas individuais, andamento de processo, acho que está dando mais celeridade, né, às perguntas e respostas, isso aí. E qualquer outra sugestão, podem mandar para a nossa gestão, que a gente vai tentar implantar. Doutor, considerações finais. Primeiro, agradecer sua participação, foi muito boa, esclareceu demais. 30 minutinhos de programa, eu acho que é suficiente. Dá para a galera ir assistindo aí no decorrer, dar uma folga, ou quando tiver algum tempinho aí para esclarecer e assistir ao programa. Então, considerações finais aí, doutor. Bom, a gente agradece o convite para fazer essa live e dizer para a categoria que
nós não temos só as ações que estão em liquidação, não, tá? Nós temos sentenças procedentes que a gente está esperando serem confirmadas pelo tribunal para botar o carro na rua e começar a liquidação. Nós temos ações que ainda estão em fase de perícia, que podem ser boas ações, tá? Como a do GD de 2020, que teve rebaixamento, né, de um monte de gente, rebaixamento da curva forçada. Não sei se você lembra, Rafa, da curva forçada. Nós temos a hora itinere de todos os postos de trabalho, tá? Tanto Transpetro quanto Petrobras. Nós temos intervalo intrajornada, tanto Transpetro quanto Petrobras. Então, assim, nós temos inúmeras ações, PLR 2019, inúmeras ações que podem ainda serem favoráveis e que vão entrar em liquidação também, tá bom? Então, assim, a expectativa é de que a gente realmente comece a botar dinheiro no bolso petroleiro. Por isso que a filiação é muito importante, tá bom? Manter a filiação, quem não é filiado, se filiar, para não ficar de fora de nenhuma lista, tá bom? Um abraço a todos, bom fim de semana e até a próxima. Valeu, doutor. Pessoal, é isso. Agradecemos aí a participação e fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu.